Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje eu trouxe um convidado especial para vocês, em continuidade à nossa série Consciência Negra, ele tem uma bagagem muito boa de vida profissional e está aqui para compartilhar boas histórias e ótimas referências para a gente repensar e se aprofundar nesse tema que é tão necessário para combater o racismo estrutural, evoluir como sociedade e ampliar a visão de mundo sobre a perspectiva de respeitar pessoas de diferentes trajetórias e diferentes origens. Ale, obrigado pela presença, Valeu. disponibilidade. Estou muito feliz de você estar aqui, poder te reencontrar. Para quem está nos assistindo, conheço já o Alexandre, nós estudamos juntos, fizemos uma pós-graduação de gestão de pessoas no Senac e aproveitamos a continuidade desse contato, dessa amizade, para poder usufruir de todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem nesse tema que é muito importante. Obrigado. Muito legal. Obrigado pelo convite. Tô nervoso aqui, né, de participar. Já Fique à participei vontade. de alguns aí, eu acho que representando o Senac, mas primeiro convite assim particular para a gente poder trocar essa ideia. Espero contribuir aí com o tema e com, enfim, a trajetória aí. Vai ser sucesso. Ale, fala um pouquinho de você, se apresenta para o nosso público, o que você quiser compartilhar sobre você, profissional, pessoal, fica à vontade. Legal. Bom, primeiro, mais uma vez, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre, sou nutricionista de formação, mas antes de falar de processo de formação e tal, sou um cara negro de pele branca, de pele clara, né? Nascido em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Vou com 1 ano para Francisco Morato, e aí toda a minha vida enfim, tenho ali nessa cidade, né? Uma cidade considerada uma cidade dormitório, com poucas oportunidades de trabalho, então sempre ali um mundo muito, muito fechado, né? Próximo de muita coisa, então sou filho também de 2 nordestinos, a minha mãe, que infelizmente a gente perdeu agora na pandemia, né, para o Covid, e o meu pai. Minha mãe estudou até a 5ª série, meu pai é analfabeto funcional, chefe de cozinha, então trabalhou muito em vários restaurantes e tal, e aí com o tempo também com essa ausência, né, da educação formal e tal, vai perdendo espaço no mercado também. E aí minha trajetória profissional começa a partir desse cara, que aí ele vai, me convida, né? Na verdade, quero muito trabalhar, então eu falei, então vamos trabalhar comigo. E aí eu entro no mundo da produção de alimentos, né? Então hoje produção de alimentos, mas fui ser ajudante de cozinha, numa cozinha ali na região central de São Paulo, próximo daquela região bem precária ali do centro, ali perto da Luz, onde popularmente chamam de Cracolândia, foi ali durante um período. E com 14 anos eu passo a viver nesse cenário, assim, né? Então, sem muitas perspectivas e tal, e ainda estudando. E aí a trajetória começa a partir dali, né? Então, as oportunidades na área dos restaurantes, da produção de alimentos, se dá a partir disso. Porque aí eu consigo um trabalho na Jandaia, como ajudante de cozinha, estou fazendo um grande resumo aqui, ajudante de cozinha, e ali eu conheço uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, né? Que era uma nutricionista também, e ela fala: olha, vamos estudar? Né? Depois de algumas oportunidades que eu tive, fui ajudante, auxiliar de cozinha, meio oficial, que é o ajudante do cozinheiro ali. E ela falou: não tem mais para onde você ir, agora você já. Né, quando eu alcanço a função de cozinheiro industrial ali, preparava as refeições para esses funcionários da gráfica ali em Caieiras. Ela falou: agora não tem mais para você, agora só estudando, né? Ela falou: mas o que eu faço? Ela falou: vai fazer nutrição. Que aí você fazendo nutrição, você vai ser o meu chefe. Ela ainda brincou, né? Aí eu falei: pô, será, né? Não é muito? Ela falou: não, vai dar certo, né? Vânia é o nome dela hoje, né? Uma amiga minha até hoje. E aí quando eu começo esse processo de estudar, né? Então, acho que a trajetória ela é feita, construída de acordo também com que o momento ia construindo e apresentando, mas com anjos, né? Que vem atravessando a nossa vida e vem também dando e direcionando, dando dicas, sugestões. E eu sempre fui muito atento, assim, a esse cenário. Então, o Marcelo tá indo bem por aqui, então deixa eu ver o que o Marcelo fez para eu também, eu acho que conseguir alcançar esses lugares e tal. Então, a Vânia foi muito importante. Aí eu entro na nutrição, vou fazer nutrição, me apaixono, né? Que já era uma área que eu já tinha conhecimento. E essa amiga, a Vânia, ela sempre falava, olha, a partir do momento que você tiver a formação, você vai ter a teoria e a prática. Porque você vai ter vivido o que é ser um cozinheiro industrial
E também você vai ter a teoria da nutrição. Eu não tenho. Ela falava, eu tenho a teoria. Eu nunca preparei a refeição para 300 pessoas. Você vai ter esses dois. Você vai ter a prática e a teoria. Isso vai ser um diferencial para você. E de fato foi. De fato foi, porque depois de formado eu ia nos espaços, fui fazer estágio. Eu sabia o que era, o que aquele cozinheiro sentia, o que ele vivia, qual eram as experiências dele ali, atrás daquele fogão enorme, né, com aquele monte de produção para fazer. Então eu tinha a teoria, mas eu sabia também quais eram os sentimentos por trás daquela produção, daqueles profissionais que estavam ali. Então isso para mim foi um grande diferencial, né? Então um pouco do resumo dessa história como um todo. Para além disso tudo, né, e também junto com tudo isso, sou casado, né, minha esposa está aqui no estúdio, minha companheira de vida, e também sou pai de três filhos, né, o Pedro de 23 anos, o Miguel de 17 e a Ana de 16. E aí eu acho que são os grandes incentivadores, direto e indiretamente, para que eu alcançasse e conseguisse tudo que eu tenho hoje. Assim. Então, primeiro foi por mim, pelos meus pais, mas sem sombra de dúvidas por essa família que foi suporte, que segurou a onda para eu ir poder estudar e aí fazer pós-graduação, fazer gestão estratégica e alcançar aí a minha trajetória que ainda está em construção, né? Acho que é uma trajetória sempre em movimento. Que legal, olha que interessante, Ale. Você resumiu muito bem a sua trajetória profissional, falou um pouquinho da sua estrutura familiar como pessoa, CPF. E tem um elemento presente que também estava na história dos outros convidados para essa série sobre consciência negra, que são os anjos ao nosso redor e a influência do ambiente e das pessoas no qual a gente está inserido num determinado contexto. Qual que foi a importância? Você já deu aí um spoiler falando um pouquinho do quanto a Vânia te ajudou, mas o quão importante que você acha que é o ambiente no quesito influenciador das pessoas que vêm de uma realidade difícil, que não conhecem algumas coisas por conta de oportunidade ou por conta até da simplicidade da família, do local de onde essas pessoas vieram, para conseguir fazer essa pessoa subir um degrau, ampliar a visão das coisas? Olha, Marcelo, o ambiente ele é ponto de partida para o nosso sonho, né? Tem um documentário que eu gosto muito e deixo aí como indicação já de uma das indicações, né? Que é o Nunca Me Sonharam, né? Ele é um documentário que conta um pouco da trajetória de jovens, né? Nos interiores aí do país. E que esses jovens, eles não tinham uma perspectiva de algo diferente daquilo que foi construído pelos seus pais. É muito tocante a gente falar desse assunto, porque como a gente se conhece, né? E eu sei um pouco também da sua trajetória, é isso, assim, né? A gente foi ousado. A gente sonhou para além daquilo que os nossos pais pensaram, né? No seu caso, da sua mãe, né? Enfim, sua grande inspiração aí. Então a gente foi ousado, assim. Então Nunca Me Sonhar, ele traz um pouco dessa trajetória, né? Quando a gente começa a ver o que as pessoas começam a ver na gente, possibilidade de a gente sonhar para além daquilo que os nossos que nos antecederam conseguiram, a gente começa a ver que existe muito mais para além dessa nuvem de fumaça que é apresentado para a gente. Então, quando eu trago esse cenário, né, eu nasci num bairro periférico de São Paulo. Então, Pirituba, Paquetá, então já é um lugar onde eu teria contato com todo tipo de situação, das mais desafiadoras possíveis até as que poderiam servir como inspiração. Aí eu vou para uma cidade que é muito distante também da capital. É uma cidade de dormitório, onde os acessos eles demoram muito mais para chegar, né? Então, pô, a rua que minha mãe que meus pais moram, que é hoje ainda a casa do meu pai, ela veio ter pavimentação há 2 anos, entende? Então, pensa, então eu estou falando de um abismo social muito grande, né? E aí, a partir daquele momento, partindo desse ponto, as pessoas que estão nesse entorno, elas sonham também de uma forma muito reduzida também, né? Então, esse ciclo é o ciclo que você cresce. Então, qual era o sonho? O sonho é crescer, ter uma moto, ser entregador de pizza numa pizzaria local. Esse é o ápice da ascensão desse grupo, né? Então, sair desse cenário, desse grupo de pessoas, né? E não tô dizendo que esse grupo não foi importante para minha formação, mas saber que existiam mais coisas para além disso foi fundamental para você poder sonhar. É sobre ter oportunidade de escolha.
E essa oportunidade de escolha ela vai vir a partir do momento que você puder transitar em grupos diferentes. É isso. Então poxa, um amigo uma vez me apresentou uma possibilidade de dizer, vamos tomar um café, uma coisa muito boba, né? Mas vamos tomar um café ali não sei se pode falar o nome da cafeteria. Pode. Vamos tomar ali um café no France Café. Eu falei, cara, eu nem gosto de café. Aí ela falou, não é sobre isso. Não é sobre não gostar de café. É sobre se apropriar desse lugar. É poder sentar naquele lugar, é poder falar que esse corpo pode ocupar esse espaço, que o seu dinheiro não é diferente, né? E poder viver essa experiência social, de poder estar naquele lugar, né? E aí eu acho que a série fala um pouco disso também, né? Esse racismo ele é tão estrutural e estruturante que ele também vai dizendo pra gente ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, quais os lugares que os nossos corpos cabem, né? Então, talvez eu não conseguia descrever ou não conseguia definir muito bem, inclusive a importância da Vânia na minha trajetória naquele momento. Que eu não tinha o letramento racial que eu tenho hoje, né? Então a Vânia é uma mulher preta, né? Uma mulher gorda. Então fora de vários estereótipos e padrões que são definidos como os aceitáveis dentro da sociedade. E essa mulher passa, e aí depois que eu tenho esse letramento, eu falo, que eu rebobino a fita, eu digo, cara, essa mulher tem uma importância muito grande, né? Por todos os signos que ela carrega. Por ser uma mulher muito parecida com a minha mãe, uma mulher preta, né? Fora de um estereótipo magro e tal, é uma mulher gorda. Então, esse símbolo é muito maior, né? Então, com certeza, o cenário que você tá e o grupo que você faz parte, ele vai te dando possibilidade de você sonhar, e aí eu volto no documentário, para além daquilo que foi definido pra gente, né? Porque parece que é algo que diz Marcelo. E aí tem uma música do Emicida que eu gosto muito que ele diz, né? Não voa tão perto do sol, que eles não querem te ver, né, perto do sol, senão você vai se machucar. Então, quando a gente ousa a ocupar esses lugares, a ser e participar e ser líder de treinamento e desenvolvimento de uma empresa super importante em São Paulo e no Brasil, a gente está contrariando a estatística. Sim, né? sim. Então, eu acho que é esse cenário. Fazer parte desses outros grupos, ter outros lugares, ter outras referências, ver que é possível é importante. E a gente mesmo sem saber ter na mesa de um podcast 2 homens negros é também pavimentar o caminho para que outros meninos, né, também sonhem com ousadia esse lugar, né? Então, quando acho que passa por isso também. eu fui começar esse podcast por volta ali, a ideia surgiu em fevereiro de 23 e eu comecei de 24 e eu comecei em outubro de 24. Tava fazendo alguns ajustes, pesquisando estúdios, pensando se eu ia fazer em casa de forma remota ou não. Em conversa com um amigo meu, eu falei, tava conversando com o Alex, falei, caramba, Alex, fora a questão do empreender, de se desafiar a fazer alguma coisa que naturalmente vai exigir que eu desenvolva algumas outras habilidades que hoje eu tendo ou não, vai apurar um pouco mais, tem outra questão. Quantas pessoas semelhantes a nós você vê na telinha do YouTube da vida? É importante, porque quando eu era menor e visitava alguns lugares, o que cabia à situação, no trabalho, quantas pessoas semelhantes nós víamos em cadeiras importantes? E aí, quando eu tô falando de cadeira, eu não tô falando de carro, casa, que as pessoas têm, eu tô falando de poder de decisão, e esse olhar de poder de decisão vir de uma pessoa que teve acesso a alguns públicos que vai consequentemente proporcionar que ela tenha uma sensibilidade. É o que a gente estava falando no off antes de gravar. Uma sensibilidade e uma visão, porque é a trajetória da pessoa que influencia ela a ter uma visão com mais profundidade ou não. Então, essa diversidade, ter pessoas diferentes na liderança, não é só porque é bonito para a foto para a marca. Porque isso agrega de fato. Se você não tiver pessoas para contrapor ideias, para trazer perspectivas diferentes e só pessoas iguais que concordem, a chance de você ir para um buraco de errar é muito grande. Ou mesmo que você não erre, a probabilidade ela é maior do risco do que com pessoas diversas para contrapor da maneira adequada, de forma educada. E isso é importante. E quando você não tem semelhantes a nós nesses lugares, você está colocando uma nuvem de fumaça no quesito influência da trajetória dessas pessoas. Do tipo, eu só posso chegar até aqui. Por que eu posso chegar até aqui? Eu não sei explicar, mas inconscientemente a minha cabeça construiu dessa maneira, porque eu não enxergo além
dessa corda, desse degrau. Eu não consigo enxergar outras pessoas, porque no meu dia a dia eu só enxergo os meus semelhantes dirigindo ônibus, entregando pizza, nos acidentes de trânsito, porque estão mais vulneráveis por conta do meio de transporte, como moto, por exemplo, em uma grande metrópole como São Paulo, que é a quinta maior do mundo. E todas essas funções, elas são importantíssimas, vale ressaltar. O problema não é a função, o problema é você ir até ela porque não tem outra alternativa de escolha. E até definir isso como ponto, a linha de chegada, né, Marcelo? É dizer, é isso e ponto, assim, não ouse, né? Não ouse algo além disso, né? Então, ele tá no subconsciente, ele tá, e aí quando você diz assim que a instituição, a empresa, enfim, a marca perde quando ela não olha para esse ponto com a atenção devida, que a gente também consome, né? A gente também é um potencial consumidor, a gente vai gerar economia, a gente vai fazer o dinheiro rodar, né? Então, assim, quando eu não olho para esse aspecto, hoje a empresa tá 4.0, 5.0, mas o cliente também tá. Então a empresa, o cliente que olhar para uma marca que não se vê nessa marca, ele também vai ter a opção de ir para outra marca, de consumir de outro cara. Ele vai, hoje não dá mais para passar batido, né? Quando uma rede de supermercado age de forma racista, violenta, agressiva com um cliente, seja ele uma pessoa que cometeu um delito ou não, porque eu acho que a gente tem que ir para o lado jurídico da coisa, apresenta a pessoa para a lei. É isso, eu não posso fazer justiça com a própria mão. Esse é um ponto claro, né? Esse supermercado, essa rede de supermercado, esse grupo, ele vai ter sanções por isso. Sejam financeiras, sejam jurídicas, ou seja de um público consciente. O público consciente que está olhando para esse aspecto, que valoriza essas questões, não vai consumir desse lugar. Né? Então, assim, eu vou perder, eu vou ter prejuízo da marca também financeira. E aí eu acho que a gente precisa, tendo o microfone na mão, ter esse cuidado. Ter esse cuidado de qual é o discurso que a gente vai ter. Então, assim, não pode ser só para o álbum de fotografia. Então, a gente precisa olhar, tem que chegar nos lugares e fazer o teste de pescoço, onde essas pessoas estão. Né? Quem são as pessoas que me recebem? Né? Então, quando a gente chega num prédio como esse, numa estrutura como esse, a gente vê o técnico de som e de vídeo, um cara preto, o rapaz que recebeu você na portaria, um cara preto, o manobrista é um cara preto, mas né, sentado na mesa, conduzindo também, acho que como atores aí, entre muitas aspas principais dessa cena, também ser dois caras pretos, né? Porque senão não tá num lugar só. Não tá só nesse lugar. Então acho que já tá tendo uma ousadia de ocupar outros lugares e, de novo, eu acho que pavimentar um caminho para que outros venham. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Miguel, que é o meu filho mais velho, você acabou de ver, ele é um rapaz branco, mas o Miguel, que é o meu filho do meio, ele é um menino preto, né? Então, quando o pai dele participa de um podcast para falar de um tema tão importante, faz com que o Miguel tenha a ousadia de ocupar outros lugares e de não naturalizar coisas que talvez eu tenha naturalizado e que minha mãe naturalizou, né? E que hoje, se a gente contar aqui algumas situações, é de causar repúdio, é de causar asco, né? Porque é algo inaceitável, né? E complemento, Ale. O pai dele, você numa atividade que exige intelecto, exige boa capacidade de comunicação, que exige coisas que vão além da aparência e da presença por si só. Exige uma bagagem, não é qualquer um que poderia fazer. Até poderia fazer, mas não dessa maneira. Não dessa maneira. E mesmo que nessa função, ainda, entre muitas aspas e muitas sutilezas, seja exigido dar sempre duas voltas, né? Então, assim, eu tenho convicção que eu não tenho o privilégio e a tranquilidade de me comportar como outros colegas que não têm o mesmo tom de pele que eu se comporta. Então eu não consigo, sabe? Chega, não, vamos ter um dia de bermuda no trabalho, né? Vamos falar de algo muito... Não dá, para mim é inconcebível, assim.
Porque eu preciso passar essa imagem de alguém que é sério, porque senão facilmente eu vou ser confundido com alguém que está num trabalho muito mais simples do que o que eu faço. Exato. Né? Porque é estrutural, não dá também para ser usado ao ponto de achar que a gente pode nadar num mar tranquilo. Tá aí, o racismo tá aí, ele tá presente. Eu, como coordenador, não sei se cabe, mas trazer só um exemplo. Fica à muito vontade, rápido. o espaço é seu. Como coordenador de curso já, nós recebemos na instituição que eu trabalho uma convidada e ela veio dar uma palavra sobre um discurso sobre DST AIDS, né? E aí ela veio tal, né? Que hoje IST, né? E aí ela veio tal, e ela tava numa sala, a gente reservou um camarim, colocou café e tal. E aí ela tava lá e aí falou: olha, os grupos de. Todo mundo faz parte do grupo de coordenação, vai lá e dá um alô, né, pra nossa convidada, se apresenta e fala em quais áreas vocês são tal. Quando eu entro nessa sala, Marcelo, ela vira pra mim e diz: ah, que bom, ele veio. Acabou o nosso café, você consegue repor? Né? Então, assim, ela me confundiu com o rapaz do café. De novo, como você trouxe, não é problema nenhum ser o rapaz do café. Mas porque no subconsciente dessa mulher eu não poderia ocupar outro lugar que não o lugar de quem serve café. Exatamente. Né? E sem querer defender ou repudiar, mas muito mais do lugar de analisar a situação que você acabou de contar, talvez ela não tenha a maldade. É. O subconsciente dela, que está relacionado ao quanto semelhantes nós estão em alguns ambientes, fez ter esse viés de confirmação de que pessoas como nós ocupam esses lugares específicos. Não vai longe, Ale. Eu passei alguns dias na praia, comentei com você essa semana. Sexta-feira passada, domingo, último domingo, eu fui no supermercado, foram me chamar para perguntar onde estava o produto em tal gôndola. E conforme vão passando o tempo, a gente vai passando por situações, não é porque alguém estava pedindo ajuda porque eu estava mais perto. É porque eu tenho uma semelhança maior, ou estou no inconsciente da pessoa, que eu me assemelho ao estereótipo de quem trabalha lá, que não tem nenhum problema. Mas o mundo ideal seria que, ao invés do caixa e do repositor, alguém visse um de nossos semelhantes de costa e de lado e falasse assim: com licença, eu tive um problema no caixa aqui, o senhor é o gerente do supermercado? Esse é o ponto que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Não é um desconforto de ser confundido com o repositor ou com segurança, porque você tem mais de 1,80 m e as costas largas. É ser apenas confundido com esse público. Por que alguém não me chama achando que eu sou o gerente ou o dono do supermercado? Exato. E que essas pessoas também não usem, né, esse viés inconsciente. É o viés inconsciente, é estrutural, pra né? Justificar. Para justificar. Precisa se dar volta, precisa ir buscar, precisa entender, precisa refletir antes de fazer essa pergunta, né? Dizer, pera, será que é só esse lugar que essa pessoa pode ocupar? Né? Porque tem outras formas de perguntar, né? Dizer, nossa, você sabe quem pode me ajudar com o café? Ela poderia fazer essa pergunta. Que se fosse eu, de fato, a pessoa do café, não, imagina. E mesmo não sendo, eu faria. Eu faria, não tem problema nenhum em fazer, né? Mas eu acho que é esses lugares, né? Que como é que a gente vai ocupar... E aí eu acho que, de novo, é ser ousado. É ser ousado, é furar essas bolhas, é ocupar esses lugares, é sim fazer bons aliados, né? Então, assim, eu acho que ter pessoas pretas e não pretas como aliados dessa luta é fundamental. Eu acho que segregar, separar, a gente só perde, né? Então é ter bons aliados, porque eu acho que a gente vai conseguindo ganhar essa luta que ela tá muito distante ainda. Bastante. A gente caminhou, né? Acho que tem caminhado a passos largos e tal, mas a gente ainda tem muito a conquistar. Eu acho que esses espaços eles precisam estar lá. A gente não pode ainda ter na base dessas estruturas, né, pessoas pretas e pardas e sempre no topo dessa pirâmide pessoas brancas, né? E aí a gente tem também a escala desse preconceito e do racismo também, né? Porque quando a gente olha para essa escala, as mulheres pretas elas são ainda as que mais sofrem. Então, se para mim tá ruim, se para o Marcelo tá ruim, para as mulheres tá ruim, porque os números eles não negam, e para as mulheres negras tá muito pior. Tá muito pior. Então, quando a gente olha para essa escala... Ele vai somando o grau de dificuldade. E de acordo também com a escala também, né? Que aí uma preta retinta, mãe solteira, né?
homossexual. Então a escala dessa violência ela também é muito grande. Então acho que como líderes, né, como pessoas que estão aí dentro desses lugares fazendo as análises, enfim, participando de recrutamento e seleção, fazendo treinamento e desenvolvimento, a gente precisa estar atento a isso. Porque existem nuances e a gente volta na nossa conversa dos bastidores, né? Por que a resposta está sendo dada dessa forma? Por que uma jovem está abrindo mão do seu home office para vir para o presencial? Né? Por que esse jovem está respondendo dessa forma? Por que ele é arredio, às vezes, quando ele tem um tipo de tratamento com uma outra pessoa que é diferente dele? Às vezes ele só está devolvendo aquilo que ele aprendeu. Né? Então a gente volta para o ambiente. Né? Como é que a gente busca? Eu tenho uma amiga, Heloísa, psicóloga, trabalhou comigo ainda quando eu trabalhei como educador na Fundação Casa, acabei não trazendo esse ponto aqui, trabalhei 10 anos na Fundação. Ela trazia pra gente como é que a gente lida com os nossos desafios diários, né? Aí ela fez uma analogia como se a gente tivesse sacolinhas. E todas as experiências que a gente vai tendo, a gente vai acumulando dentro dessa sacolinha. Quando eu me deparo de novo com esse desafio, eu busco nesse repositório, nesse reservatório. Como que eu lido com essa situação? Eu vou lá, pego a minha solução da situação já vivida e lido com ela. Né? Como se fosse um resgate dessa experiência já vivida. Quando eu não... Como é que o Marcelo lida com a situação de alguém que confronta ele? Se no ambiente que ele vive, todas as situações de confronto são lidadas de uma forma violenta, como que o Marcelo vai lidar? Com violência. Ele vai reproduzir a violência que ele não aprendeu no diálogo. Cara, não é assim que a gente vai resolver. Não foi sempre na porrada, sempre na agressividade. E aí, automaticamente, o Marcelo vai resolver também de uma forma agressiva. Então, dar outras possibilidades de solução de conflitos e de problemas é ampliar repertório. É dizer, existem outras formas de relacionar com o mundo. É uma reeducação social. Existe. É possível você estar em Riviera. É possível você comer num restaurante legal, sem também execrar aquele cara que está te servindo, tratá-lo mal, né? Achar que ele está ali num lugar só de subserviência para você. Então acho que é legal a gente ir se preparando. E aí, desculpa as pessoas brancas que vão nos assistir, que ocupam esse lugar e que ainda acham que é mimimi e que é muita história triste, tem que se preparar, porque a galera tá se qualificando, tá ocupando outros lugares, tá andando de avião, tá ocupando lugares de expressão nas corporações, e aí eu acho que vai ter que aprender a lidar com esse lugar mesmo. Né? Ale, e você sabe que quando eu falo dessa série em off com pessoas brancas, infelizmente, eu sinto, e não é dito, não é perceptível, não é transmitido verbalmente, mas eu percebo ali por sinais que não é algo tão confortável para as pessoas. De 10 que eu converso sobre isso, 9 vêm conversas do tipo, talvez até seja. Uhum. Mas eu acho estranho, porque quando a gente olha os números ao nosso redor, essa conta não fecha. O que eu quero dizer? Eu comento sobre a série, sobre a importância de falar sobre o racismo estrutural, sobre o poder do ambiente, sobre a gente enxergar a diversidade com bons olhos, entre outras coisas que foi dito aqui e na série como um todo. E o que eu escuto, na maioria esmagadora das vezes, é coisas como: pra mim todo mundo é igual, eu respeito todo ser humano, independente de cor. Pra mim, não existe essa questão de diferença, o racismo não é o que as pessoas de fato dizem. De uma forma bem sutil, você escuta quase de uma maneira boazinha que não existe racismo. Racismo estrutural mesmo, é capaz que a pessoa não saiba se é de comer ou passar no cabelo. Então, quando a gente olha o tempo de período escravistas, o tempo de liberdade, com muitas aspas, que essa liberdade foi até a página 2, que a gente não chegou nem na metade do tempo, comparando o período escravistas com o período dessa liberdade. E o cenário que a gente vive,
mulher sendo agredida a todo momento, a questão dos ambientes, as oportunidades. É só fazer um censo da empresa. É isso. Cargo operacional, cargo tático, estratégia, médio e alta liderança. Coloca a tez da pele de cada um que a resposta tá ali. Não tem como ludibriar essa questão. Coloca a questão, coloca a população carcerária, coloca mortes em trânsito em atividades operacionais, como quem nos ajuda muito, que são os motoqueiros, mas muitos estão lá não porque escolheram estar ali, é porque é a única oportunidade que tem. Quando você coloca todas essas informações na mesa, você fala assim, peraí, amigo, amiga, que mundo que você tá vivendo? A gente tá vivendo numa galáxia diferente. Mas isso é explicável, Marcelo. Eu acho que é isso. Perfeito os dados que você traz, né? O mapa da violência ele traz. Quem são as pessoas, né? Quem é vítima de morte violenta? Quantas pessoas estão encarceradas e quem são essas pessoas? Vai falar, mas a gente vive num país que 55% da população é preta. É natural que a gente tenha no sistema carcerário mais pretos. É natural. Mas por que isso não acontece também nas empresas? Se é 55%. Então tem que ter nos dois ambientes, né? E aí a história diz, por que não tem? Quando você participa de um processo seletivo, e aí a sua área que é RH, talvez não diretamente no recrutamento e seleção, mas está ali, né? Tá próximo. Quando você pega os candidatos, o tom da pele desses candidatos diz o nível de instrução e o grau de escolaridade. Ele diz, é regra? Não estou dizendo que é regra, mas na maioria das vezes, essas pessoas carregam consigo pós-graduação, mestrado, início de doutorado ou já doutorado. E quando você olha para as pessoas pretas que participam desse processo, o nível de escolaridade delas ainda está muito aquém. E não é porque elas não quiseram. Porque aí se a gente for falar que a minha mãe, a sua mãe, por esforço, né, que é a história da meritocracia, por mérito sua mãe era presidenta, né? Porque vai dizer que essa mulher não se esforçou de forma solitária, com uma rede extremamente reduzida, para cuidar de um cara, educar, dar educação, botar ele dentro do trem, aí eu trago aqui, desculpa te expor, fica à vontade. Né, dentro do trem, você dormindo ali para ir pro Dom Bosco, para estudar, né? Isso aí. Vou resgatando as histórias que a gente foi trocando. Ela não tem mérito? Não tem esforço? Cara, minha mãe, empregada doméstica, veio para São Paulo, né, criou os filhos com pouquíssima escolaridade, né, saía de madrugada, pegava a linha 7 Rubi até Barra Funda, depois pegava um ônibus, às vezes para economizar o dinheiro do ônibus, e para limpar a casa de alguém, né? E às vezes sem alimentação, né? Então tem uma história muito triste, assim, né, da vida da minha mãe como empregada doméstica, que minha mãe nunca gostou de sardinha enlatada. E ela preparava a refeição para essa família, né? E aí preparava comidas maravilhosas ali, né? Então, enfim, paeja, lasanha e várias outras coisas ali. E aí para ela era arroz e sardinha. A moça abria a sardinha e falava, vira em cima do arroz e come. E aí minha mãe, enjoada para comer, que sempre foi, um dia tava jogando fora a comida, porque ela não queria comer. E a patroa viu. E aí ela falou assim, não joga fora, guarda, porque você pode comer amanhã. Você guarda para comer amanhã. Foi nesse cenário, Marcelo, nessa estrutura, né, que essa mulher cria 3 filhos em São Paulo, constitui família, constrói casa, dá a possibilidade para que eu estude, para que a minha irmã estude, né, para que as minhas irmãs estudem. Então, percebe? Não teve esforço. Quando essas pessoas questionam ou deixam transparecer para você esse incômodo para falar de um tema tão sensível nesse podcast, tem um nome que é muito claro que se dá, que é o Pacto da Branquitude. Né? O Pacto da Branquitude não quer com que essas pessoas que durante sua vida inteira foram regadas de privilégios e de vantagens sociais, de chegar num supermercado e não ser acompanhada pelo espelho côncavo, quem não viveu essa experiência não vai saber o que é o racismo estrutural. Como é, Marcelo, entrar lá na periferia da Zona Oeste, num supermercado, para comprar o pão que aquela mãe, com muito sacrifício, conseguiu juntar aquele dinheirinho e entrar no supermercado e o cara olhar para ver se você não tinha uma bolacha escondida na bermuda. Quem não viveu isso e que um menino branco da mesma idade que o Marcelo não vai viver. Ele vai ter a passabilidade de chegar no supermercado, mesmo não tendo posse nem dinheiro, mas vai poder passar.
é muito duro, assim, né? Quando a gente tem esse pacto da branquitude, essas pessoas não querem perder esse lugar de privilégio. Então, pra que você vai falar do meu privilégio? Por que você quer dizer pra mim que eu não posso concorrer numa vaga para a universidade com uma pessoa negra porque ele vai entrar por cota? Né? Então, aí é isso. Aí eu tô mexendo com algo que é muito caro pra eles, né? É muito duro pra essa população e que talvez eles de fato nunca entendam que eu e a minha esposa, de novo, que tá aqui dentro na sala, a gente tem que ensinar o Miguel a nunca correr com o capuz na cabeça. Porque ele vai ser um potencial alvo. Ele vai ser um potencial alvo. Percebe? Então, isso é muito difícil. E aí eu falo pro adulto, mas falo especialmente para uma criança, que a experiência do racismo, ela se dá desde muito nova. Eu fui proibido de ter touca a minha vida inteira. A minha mãe nunca deixou Desde eu ter muito touca em novo. casa. Então, olha que violência. Não. Porque Né? o Então, público que é abordado, É. o público é comum que use touca. Não Exato. quer dizer que quem usa faz isso. Exato. Mas então, se é comum, você não pode ter o estereótipo. Exato. Que é comum, porque olha o lugar que você tá, olha você no espelho. Não dá pra você se colocar em risco assim. E o movimento é tão bem estruturado que os nossos iguais reproduzem isso, né? Então, fui parado pela polícia militar, um policial negro e tal, olha pro carro e diz assim, de quem é o carro? É meu, cara. Tá aqui no documento, é meu. Não, esse carro é seu. Tá ali, cara, o documento tá... Então, ou seja, é Difícil. impossível ele Pegou ver todo mundo. um igual, né? Então, ou seja, você tem que ser ousado, mas com cuidado. Porque também você pode se machucar, você se machuca nesse lugar. Então você tem que estar preparado, tem que ter uma boa estrutura, tem que ter um lugar de segurança, né? Fiz durante um período, mas eu sou super defensor, tem que ir pra terapia, tem que entender o que é furar essas bolhas, né? Precisa. Mas ao mesmo tempo tem que ter ousadia para ir nesses lugares. Porque é isso, assim, a pedagogia do constrangimento, ela precisa acontecer. Então, cara, desculpa, hoje eu não vim para procurar trabalho. Hoje eu vou sentar aqui e vou pedir um prato bacana, mesmo que eu parcele ele em 10 vezes no meu cartão, mas a gente vai comer num lugar legal. Eu quero ter essa experiência e posso ter. E furar esses lugares, né? Então, furar esses lugares. Eu sempre comento, Ale, em respostas a situações como essa que a gente está conversando aqui, você não conhecer sobre algo não quer dizer que esse algo não existe. Ou você nunca ter vivenciado, nunca ter presenciado essa mazela ou ter sofrido com ela, Exato. não quer dizer que essa mazela não existe. Ela só não alcançou o seu círculo social. Ela só não furou a bolha da qual você faz parte. De alguma mas forma ela existe. Você esteve blindado, né? É que nem a lei. Bem ou mal, quantos itens tem na Constituição? Provavelmente tem muitas partes que nós desconhecemos sobre ela. Aí eu vou infringir a lei num ponto específico e vou chegar para o judiciário, para a delegacia que eu for ser apresentado ou convocado e vou falar assim, isso daí não faz parte do meu círculo, isso não existe, eu nunca vi, e se eu não vi, isso não existe. Não é assim que Alegar desconhecimento não te isenta da responsabilidade da consequência dos seus atos. E é esse um ponto importante que a gente precisa pregar. Eu vi um trecho de um vídeo muito interessante quando o Manuel tava no É de Casa. Sabe quem que é o Manuel, né? Sei, Manuel Soares. Isso. Uma cozinheira, uma pessoa convidada, você acha que você sabe esse episódio, fez, se eu não me engano, uma cocada. Foi uma cocada, não foi? Uma cocada lá muito gostosa num prato. Ela estava sentada e aí a outra apresentadora falou: aproveita que a senhora já fez esse prato super delicioso, muito bem, muito bonito e já serve para as pessoas. Daquelas 4, 5 pessoas que estavam na imagem, só o Manuel sacou. Ele falou: não, a senhora já teve o trabalho de fazer, vamos trocar de lugar, deixa que eu sirvo a senhora. Ele, de uma forma muito sutil, tentou corrigir aquilo. Que na minha percepção, aquela senhora ficou claramente desconfortável quando solicitam para ela servir. E de novo, não é o problema do lugar de servir. A pessoa teve o talento de fazer aquele prato tão delicioso, especial, numa rede de emissora tão renomada, e depois que ela faz, todo mundo ali de pé, ela aceitada, pediram para ela servir. O que custa? E aí, Ale, nesse lugar de quem não vive e não tá próximo dessas mazelas, pode parecer que é uma bobagem muito grande alguém se incomodar de ser solicitado para servir. Mas a carga histórica e o significado do servir numa situação como essa, ela representa muito mais do que o que parece. É isso.
É isso. São os signos que estão por trás, né, desse lugar. E, de novo, como você bem disse, né? Por que confundido nesse lugar? Por que confundido nesse lugar, né? Então, por que não confundem com o diretor da escola, né? É isso, porque a gente não está ocupando esse lugar ainda. Ainda. E aí, a gente ainda não está ocupando esse lugar. Mas a gente vai ocupar. A gente vai ocupar. E não é ocupar de tomar esse lugar. Sim, É de sim, não é, conquistar, não é né? um golpe, é uma conquista. E eu acho que é algo que. Digo acho, mas assim, tenho certeza absoluta que é algo que também eu acho que coloca dentro dessa trajetória que eu construí, Marcelo, algo que me dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória, principalmente quando eu olho para trás. Quando eu olho para os meus pais, quando eu olho para a construção que eles tiveram, de onde eles vieram, né? E mais uma vez, junto com a minha companheira, da gente nunca esquecer do lugar de onde a gente vem. Eu acho que todos os lugares e todas as vezes que eu consegui ascender, passei agora nesse processo para coordenação, ou coordeno um grupo, 20 pessoas estão sob minha responsabilidade, é não esquecer de onde eu vim. É um compromisso que eu tenho comigo, assim, de dizer qual é a importância de eu estar sentado nessa cadeira e eu não posso esquecer de onde eu vim. Porque de onde eu vim é que eu aprendi o que para mim é mais importante. Na pós foi importante a gente estar junto e todas as teorias que a gente aprendeu, turnover, tal, que eu acho o máximo, né? Esses termos em Coisas inglês diferentes. americanizados aí, né, e tal. Acho muito bacana você ter esse conhecimento, né, e saber qual é essa métrica de quantos entram e quantos saem. Isso é muito importante. Mas de onde eu vim, aonde eu aprendi, o que é mais caro e valioso para mim, eu não posso esquecer, né? Que aí é isso, assim, não trocar o meu nome, ele é muito valioso, o que é caro para mim, valioso para mim. Então, às vezes, é olhar, é chegar na Copa e tá as pessoas que são responsáveis pela limpeza e dizer: "E aí, tudo bem? Como é seu nome?" Eu quero saber o seu nome, eu não quero te chamar de tia da limpeza, porque você não é a tia da limpeza. Você é do mundo, você pode ser o que você quiser. Hoje você está cuidando da limpeza, mas você pode ser quem você quiser. E aí, por motivos óbvios, né? Porque minha mãe foi a tia da limpeza, mas não só por isso. E é isso que eu tento ensinar para os meus filhos, para que eles também não inviabilizem, né? Ou tornem invisível essas pessoas que são tão importantes para uma operação acontecer. Seja da mais simples à mais valiosa. Então eu dizia para eles: não tem a tia da merenda? Pergunta qual é o nome dela. Diz pra ela que a comida hoje estava maravilhosa. Você não gosta? Então diz pra ela que hoje, olha, tia, a comida hoje tá sensacional, né? Então, e aí é isso, né? E aí tem uma parte desse processo que é deles, né? Então eles vão ter que socializar, conversar e ver e tal, mas e aí, de novo, né? Não pela palavra, mas pelo exemplo. Então, todos os lugares, muito obrigado, né? Então, acho que também trazer um pouco desse diferencial. E hoje, ter a caneta da tomada de decisão, mesmo que seja de uma forma ainda muito reduzida, mas todo o processo seletivo para as equipes que eu coordeno, eu que faço. Isso já é muito importante. Já. Já é Você já muito está no poder importante. de decisão Exato. que já gera influência, que Exato. já gera mudança no ciclo que você faz parte, Exato. no ambiente que você Tá atua. sentado nessa mesa em que a tomada de decisão é dada dentro de uma instituição como é o Senac São Paulo, que é a instituição que eu trabalho, ela é muito importante, né? Porque aí você pode talvez não decidir ou ser a palavra final dessa decisão, mas você pode trazer esse ponto de atenção. Por que que nesse processo, por que que a gente não vai escolher esse candidato? Porque ele não teve doutorado, porque ele não tá, né, não é um doutorando ainda, por que que a gente não vai escolher? Quais foram as trajetórias? Por que que não tem? Será que não é importante dentro dessa instituição que dá tanta oportunidade para o desenvolvimento das pessoas, formação, tem bolsa e estímulo para que você consiga estudar? Será que não é importante a gente trazer justamente uma pessoa assim, inclusive para que o nosso aluno se sinta representado? Então é trazer esses questionamentos. Se eu não tô, se o Marcelo não tá nessa mesa, talvez esse questionamento não aconteça, porque esse pacto da branquitude, ele vai continuar, que é natural. É natural um igual se encontrar lá em Riviera. Mas quando o É, Marcelo vai para Riviera, você gera essa pedagogia do constrangimento. é. Ele diz: olha, o meu corpo preto vai estar aqui e vai ocupar esse lugar. Né? E vai ocupar esse lugar, queira você ou não. Queira você ou não, eu tô aí, eu vou ocupar. Né? Como eu paguei, não importa para você e nem para mim. Talvez depois, quando chegar o boleto, não importe, mas é isso, eu vou ocupar esse lugar, né? Então, Eu sempre, e uma das convidadas que foi a Kelly que esteve aqui, comentou da mesma forma. Eu falei, independente de quantos semelhantes eu vejo no lugar, se eu sinto vontade ou curiosidade, eu acho importante eu ir para aquele lugar.
para ser pedagógico para os semelhantes. É isso aí. Falou, ó, se você não pode ir no momento, mas algum dia, se você... não é se você se dedica à palavra, senão a gente entra naquela conversa do mérito, porque cada um tem uma trajetória diferente. Se você constrói esse mas caminho, se você constrói esse caminho e puder esperar, e dentro daquilo que está o seu controle, que está referente ao seu esforço, você fizer tudo o que cabe até ter condições de fazer aquilo, experimente. Para não criar silos de eu só vou em tal lugar porque só tem semelhantes aos meus. Porque parte do processo pedagógico da gente inverter essa situação é a gente furar a bolha e ir para lugares onde a gente não ocupa. Então eu vejo muito dessa forma. Exato. E eu acho que dá valor para o que de fato é valioso, né? E caro pra gente. Porque às vezes é isso, né? Valioso para alguém é o sinônimo de sucesso. De novo, a gente tava falando disso nos bastidores, o case de sucesso, né? Às vezes o case de sucesso, cara, sei lá, é sentar na varanda de casa e tomar banho de mangueira, né? O case de sucesso, aí vou trazer um exemplo aqui, eu falei bastante dela, a minha esposa tá aqui no estúdio com a gente, pô, ela trabalha 5 minutos de casa, né? Funcionária pública, é um case de sucesso. Tem a possibilidade de buscar o filho na escola, de poder, é um case de sucesso. Quando a parecer... gente, talvez para outra pessoa seja algo extremamente sem valor, mas isso é valioso, é muito valioso, você poder ser dona do seu tempo, você não vai ter a necessidade de gastar toda a sua vida dentro do transporte público, eu posso ir ou não. E aí, principalmente, de novo, olhar pro passado, né? Para os que antecederam. Olhe para os que antecederam, porque você é resultado dos que passaram, dos que estão, e construindo e pavimentando um caminho para os que vêm, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente possibilita que os nossos sonhem muito mais. Com certeza. Mais, assim. Então, um sonho que Miguel, que Ana, que Pedro tem hoje, nossa, a gente na idade deles talvez nem conseguia conceber a existência daquilo. Não tinha essa ousadia de sonhar nesse lugar. O que você falou é tão importante, Ale, que eu tenho pessoas do meu círculo não, próximo, que eu conheço a história, que o fator de sucesso, sabe o que é? Pode parecer um pouco clichê, mas é real, porque já conversamos sobre isso. É estar com a saúde em dia, ter um trabalho digno, e para algumas pessoas tem uma crítica muito grande de um certo círculo do corporativo, do CLT, não, que para você ser cool, legal, você tem que empreender. Tem espaço para todo mundo. E precisa de uma certa base para você escolher um ou outro. Às vezes, você tá em um porque não tem escolha. E aí um desses rapazes fala, cara, eu tenho saúde, eu trabalho registrado e eu nunca fui preso. Dentro das pessoas ao meu redor, eu sou o maior exemplo. Mas ele não é o maior exemplo porque ele recebe 3 dígitos de salário, porque ele tem um carro importado, porque ele trabalha home office, que são possíveis benefícios, ou porque ele trabalha perto de casa. Ele enxerga ser privilegiado dentro do grupo que ele conheceu, porque ele tem um trabalho, o dinheiro entra de maneira honesta e ele nunca foi preso. Esse é o sinônimo de sucesso. É o sinônimo de sucesso para ele. É isso. Só que se você conversar com outro grupo, que se ela não tiver lá meia dúzia de bandeirinha no Instagram de países da Europa que conheceu, se ela não tiver participado de certo grupo, que eu não julgo essa pretensão. Cada um é a questão de sonhar, e o sonho não pode ter teto. A questão é quando você só sonha sem fazer absolutamente nada para buscar aquilo, por mais difícil e distante que seja. Mas olha a diferença. E aí, como é que a gente chega, Ale, e coloca uma régua para esses dois? Falarem, o seu sonho está ok, o seu sonho não está ok. Porque você está pensando muito pequeno. Fala, só que aquele cara que está se vangloriando e comemorando com razão que ele nunca foi preso, tem saúde, tem um trabalho honesto, quantos amigos ele já perdeu? Quantas pessoas da família dele estão privadas da liberdade? É sobre esse acesso e essa familiaridade que inspirou. Um outro ponto, eu tenho um conhecido de infância que entre idas e vindas ele ficou... O período que eu trabalho há 20 anos, há 22 anos, foi o período que ele ficou preso. Entre idas e vindas, problemas de roubo, tráfico, todo tipo de problema social ele teve. E aí eu converso, a cada 2 meses eu vejo, eu dou uma carona, alguma coisa. E aí ele falou, cara,
Você não tem noção de como eu fiquei feliz quando assinaram a minha carteira, eu vi o registro digital. Falei, cara, é uma felicidade toda. É isso Me aí. conta o porquê dessa felicidade toda com o registro, para ouvir da boca dele o porquê que isso representava tanto. Ele falou, cara, eu procurava trabalho e eu não conseguia, eu não tinha oportunidade, principalmente depois que eu fui preso a primeira vez, que eu fui fichado. Qualquer lugar nunca me chamava. Quem sempre abria a porta é quem estava na criminalidade. Ou porque eu buscava, porque estava passando necessidade e não conseguia outro recurso. E aqui eu não quero de forma alguma romantizar, eu tô falando de uma realidade que poucas pessoas real. têm proximidade, ela existe. É real. E ele contando, ó, Marcelo, por conta disso, eu achava que eu fosse até o dia de morrer ficar nesse círculo. Porque eu não conseguia ver outra possibilidade. Porque o meu vizinho também é assim. O meu tio também foi assim. Eu não enxergava outra possibilidade de ver essa situação. E aí eu conheci por fulano e ciclano um cara que empreende tal situação. Ele foi, ele sabe da minha realidade, ele pagou uma carteira de motorista, porque ele quer que além de ajudante eu vá pra rua e seja motorista, eu cresça, eu sou registrado, recebo tudo certinho. Esse dinheiro é bem menor do que eu ganhava de uma maneira ilícita, mas agora eu sou orgulho para minha mãe, eu sou orgulho para os meus filhos. Eu falei, olha que interessante, cara. Olha o que um trabalho digno, um trabalho registrado tem de carga, de significado para alguém que já viveu uma realidade muito diferente. São signos que estão por trás, né? São signos. Quais são os significados que estão por trás disso que é algo que é tão corriqueiro pra gente, né? Que é ser CLT. Exatamente. Né? Então, acho que diz muito, assim. E um olhar diferente para a crítica. Você olhar para seu potencial, para sua remuneração e sonhar com algo diferente no mundo corporativo ou empreender, ele tem muito valor. E tem um valor maior ainda se você está fazendo por onde, dentro da sua realidade, com os recursos que você tem, alcançar aquele objetivo. Mas isso não invalida aquilo que talvez para você não seja tão bom quanto foi um dia, que aquilo não possa ser o sonho e uma grande realização para outra pessoa. Eu acho que é esse o caminho, Marcelo. E aí, como objetivo de vida, assim, né, cara, para mim não tem outro responsável por esses. Porque as armadilhas elas estavam montadas ao longo da trajetória o tempo todo. E muito maior que as oportunidades. Muito maior e muito mais acessível, né? Sim. Elas estavam muito mais próximas. Então tive que atravessar São Paulo para estudar. Pra gente se conhecer, era uma trajetória gigantesca. É verdade. Então, que era na nossa pós ali. A educação, ela foi a chave, assim. Ela foi a chave para virar o jogo, assim, para dar essa possibilidade de sonhar. Então eu não consigo atrelar nenhuma ascensão que eu tive, seja ela social, financeira, acadêmica, profissional, que não esteja atrelada à educação. A educação foi a chave que virou e que abriu todas as portas, assim. E aí isso entra como uma meta de vida, né? Então quando eu vou para a área da educação, primeiro como professor e aí entro na Fundação Casa como professor, primeiro que eu começo a identificar que o que eu sabia era valioso dentro daquele espaço, para aqueles jovens e para aquelas jovens, e dizer, cara, é igual a mim. De onde você é, senhor? E eu sempre dizia, olha, eu sou de Francisco Morato. Eu falei, caramba, o senhor é da quebrada, e o senhor tá aqui como nosso professor. Pô, que legal isso, né? E aí eles começaram a se ver. Então era uma relação muito verdadeira. Nunca tive problema dentro desses 10 anos, dentro da Fundação Casa, com disciplina, alunos, aí desafios de sala de aula, como é normal. Mas sim de uma referência, desses alunos me encontrarem fora. Tudo bem, senhor? Pô, tô trabalhando, fiz o curso com você, né? E na sua grande maioria sai, volta pro tráfico, volta pro crime e tal, que é uma pena. Mas é um sistema que ele é muito cruel e perverso, né? O mundo fora não está preparado, não tem uma política de ressocialização que de fato seja efetiva para que esse jovem volte e tenha oportunidades no trabalho, e ele é estigmatizado pro resto da vida. Ponto. A gente vem de quebrada, aquele cara foi preso. Pronto, ele é sempre o ex, né? Então é muito delicado. Mas a educação, ele foi esse processo. E aí eu acho que como meta de vida passa, que é a mesma transformação e a mesma efeito que a educação teve na minha vida, que ele tenha na vida dos outros. E aí eu passo para professor, para educador social, e aí para coordenação, agora impactando através de outras pessoas, né? Mesmo que o convite do corporativo, e aí eu acho que você tem muito mais insumos para dizer disso,
sempre nos provoque a trazer a rigidez do corporativo, a dureza do corporativo. Então, esse olhar mais sensível, de olhar para a pessoa, de valorizar, às vezes a minha própria equipe, às vezes fala, Eli, você é muito bonzinho, né? Você quer sempre olhar para a pessoa, para o ser humano e tal. Então, ou seja, um convite para uma dureza na condução do processo, né? Então, acho que, não sei se como uma dica que eu daria, assim, eu acho que para esse cenário, mesmo sendo uma pessoa que é atravessada por várias situações de violência, por esse racismo que bate todo dia, cotidianamente, na nossa porta, que você não abra a mão daquilo que você acredita e que tenha como convicção, né? E que é isso, que seja o afeto, que seja o cuidado, que seja o respeito pelas pessoas, que a gente consiga não entregar aquilo que é esperado da gente. Porque o que é esperado de dois corpos grandes, fortes, né? Visualmente brutalizados? Violência. Violência. Quando vem o Marcelo, 2 metros, né? E aí o que espera do Marcelo? Que o Marcelo seja aquele cara que bota o pé na mesa, que vá, que seja duro, rígido. É como você, não, olha, cara, o que eu tenho para te entregar é diálogo. Então é isso que você me dá? Então você é o melhor possível que você vai ter. Então acho que é esse o trabalho que eu tenho feito agora como coordenador, né? Coordenando um grupo de 20 pessoas ali na área da educação, mas impactando e tentando mostrar que o nosso trabalho como escola é participar diretamente da efetivação de sonhos de outras pessoas. E que assim como foi comigo e como foi com a maioria desse grupo que hoje eu coordeno, a educação pode transformar a vida delas. E a expectativa ela é tão real assim, Ale. Teve um episódio logo que eu comecei a dirigir, que um casal bateu no meu carro. E aí, graças a Deus, eles não se machucaram, eu também não, foi só dano material mesmo. Eu consegui sair do carro e fui levantar. Na minha cabeça olhei pro meu corpo, tá tudo bem. Estragou o carro, que pena, mas que bom ao mesmo tempo que foi só o carro. Levantei e na minha cabeça vou ver se o carro que bateu em mim está todo mundo bem. E aí eu fui lá, o casal não tinha saído do carro, tava dentro, e eu fui me aproximando e eles não saíram do carro. Em choque. Aí eu bati no vidro do carro e falei, oi, tá tudo bem, eu vim aqui só conversar, eu não me machuquei, vim ver se vocês se machucaram também, tem criança dentro do carro, vocês precisam de alguma coisa? Na minha cabeça primeiro vou ver se tá tudo bem, depois a gente resolve quem paga o quê, como que faz as coisas. Eles não saíram do carro porque eu tava com medo. É isso aí. E aí eles saíram do carro, a gente começou a conversar, a esposa do rapaz começou a desabou a chorar. Eu falei, moça, foi o susto? Ou você foi preocupada que quem recebeu a batida, no caso eu, fosse gerar uma confusão? Eu falei, isso aqui é só um bem material, a gente vai arrumar. Eu tô aqui, vocês estão bem, eu tô bem, isso é o mais importante, o resto a gente resolve depois, porque o seu carro tem seguro, o meu também tem, então a gente já tem 50% para resolver isso daqui tranquilamente. Aí ela foi se acalmando, eu falei com o rapaz, a gente conversou, se ajustou, ele acionou o seguro de terceiro, arrumei meu carro, ele arrumou o dele, ficou tudo certo. No final das contas, olha só, a parte da cereja do bolo. Ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, eu fiquei um pouco constrangido, porque eu fiquei a gente ficou assustado na hora com você chegando, porque ele ficou assustado. Eles ficaram assustados. E eu fiquei impressionado com a educação, com a forma de conduzir as coisas. Aí eu falei, talvez na cabeça eles acharam que ia chegar já dando uma bicuda no retrovisor e que ia falar um monte, ia sair um monte de palavrão, que ia constranger ele, a esposa dele, ia fazer algum tipo de ameaça. Será que talvez foi isso? Em outras palavras, essa cena fala muito mais deles do que de você. De não conseguir conceber isso. Que um rapaz, mesmo numa posição de estar prejudicado materialmente, porque eu recebi a batida, não fui eu que bati, iria ter a serenidade e a calma de resolver aquilo no diálogo. Na palavra. Isso. Então eu achei muito interessante e comento quando tem oportunidade essa situação, porque fala muito sobre a percepção das pessoas sobre alguns acontecidos corriqueiros do nosso dia a dia. E desse viés, né? E desse viés inconsciente mesmo. Então acho que fica um convite mesmo, né? Para todo mundo que não vive, que é um grande aliado, seja de fato um grande aliado, olhe para isso, porque é isso, a gente é educado dentro desse cenário.
E eu costumava muito dizer isso para os nossos alunos, né? Para os meus alunos, né? Que, enfim, atravessaram a minha vida aí e que são também peças fundamentais e importantes para forjar quem eu sou hoje, né? Eu costumo dizer que as minhas alunas me fizeram um pai da Ana muito melhor, né? Porque elas me viam como uma referência, traziam e trocavam comigo coisas que de muito desse lugar de não ter o masculino para trocar, e aí trazia para mim, eu falava, cara, eu não posso cometer esse mesmo erro com a minha filha, né? Então preciso estar nesse diálogo, preciso ter uma abertura com ela, preciso falar sobre coisas que são muito mais delicadas nesse universo feminino, né? Com a minha filha, para que ela não passe, não busque no professor esse lugar de segurança, porque eu tô aqui, né? Então, eu acho que foi muito importante para mim. Então, acho que dentro desse cenário que a gente de fato materialize e consiga fazer com que as coisas aconteçam, sendo aliados, sendo de fato pessoas que vão lutar e que vão trabalhar para que a gente diminua esses abismos que existem, né? E aí todos eles. E aí, como eu estava dizendo, né, que eu sempre dizia para os meus alunos, né, a gente aprende muita coisa ao longo da vida. Os meus pais com certeza me ensinaram para que eu não entrasse em muito lugar que eu fui e que eu frequentei. E imagino que você também. Não vá, Marcelo. Mas você se viu ali. Por que que isso, que é a questão do racismo, do machismo, do preconceito, da homofobia, que também em alguns ambientes familiares nos foi ensinado, a gente mantém? A gente também pode abandonar isso no caminho. A gente também pode abrir mão e construir uma nova forma de lidar com essas coisas, né? Porque senão a gente usa como desculpa, mas eu aprendi, né? No ambiente que eu cresci, foi isso que eu aprendi. Cara, mas teve muita coisa que você aprendeu e você abandonou. Por que que isso você quer guardar como uma grande desculpa para reproduzir? Então abandona o machismo, abandona né, o sexismo, a homofobia, o preconceito, porque aí você vai ver o quanto que você vai ser importante dentro daquele cenário. Porque no final não é sobre você, é também sobre o outro. Né? Então tem a questão dos pronomes, não é sobre mim, é sobre o outro. É importante para ele? Então, cara, vamos tentar incluir, vamos tentar fazer e ser um aglutinador de pessoas aí. Eu acredito num mundo muito melhor através desse processo da educação, do respeito às diferenças, né? E o que é a diferença, né? Que às vezes o diferente é a gente. Né? Então acho que é legal a gente também ter essa reflexão aí. Perfeito. Obrigado, Ale, pelo Valeu, papo obrigado muito bom. Acredito convite. que vai contribuir com quem está assistindo, com ampliar a visão de mundo, repensar algumas coisas. Agradeço, foi muito boa. Valeu, obrigado. Conversa. Gostei muito. Para você que chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos episódios e deixa um comentário pro Alexandre, para mim, fala o que você achou desse bate-papo, qual a dúvida que você tem, faça um comentário aí e coloque a sua ideia. Muito obrigado para você que chegou aqui até aqui e até o próximo episódio.